e levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Fome, fuga, fome, fé, festa. Hoje é a festa. Vamos orar. Eterno, obrigado pela festa que fizeste quando retornamos à tua presença. Agora pedimos que nos abençoes, repartindo-nos a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Sabe que há muita história esquisita neste mundo? Vou te contar uma. Aconteceu, sabe quando? 1895. O Canadá tem 10 províncias e uma delas se chama Ilha do Príncipe Eduardo. Pois havia na Ilha do Príncipe Eduardo, que é uma ilha mesmo, uma província que é uma ilha, havia ali um rapaz chamado Charles Coughlin. E ele saiu da ilha e começou a viajar, visitar outras terras, e foi aos Estados Unidos, que não é muito longe, e acabou ficando no Texas, num lugar chamado Galveston. Galveston é uma cidade que fica perto do mar, fica junto do mar, uma ilha também, mas junto da grande cidade de Houston. Ele foi para lá, ficou ali alguns anos e lá ele morreu. Morreu, foi sepultado em Galveston. Sabe o que aconteceu? No dia 8 de setembro de 1901, um grande furacão, um furacão varrendo todo o Golfo do México, varreu a cidade com ventania, ventos de mais de 200 quilômetros por hora. A cidade de Galveston foi destruída praticamente, inclusive o cemitério local. Com isso, os caixões do cemitério de Galveston acabaram reaparecendo dentro do mar, e alguns foram levados embora. Em 1935, portanto 34 anos depois, um desses caixões foi levado pelo mar, levado pelas correntes marítimas e acabou parando, sabe aonde? Na cidade da Ilha do Príncipe Eduardo. Acredite se quiser. Na Ilha do Príncipe Eduardo. O caixão era de Charles Coughlin. E os jornais da época disseram que 34 anos depois, um filho voltava para casa. Muito estranho, né? Um filho voltava para casa. Será que é assim que nós vamos voltar para Deus? Mortos, destruídos? Essa parábola do filho pródigo, ou parábola do filho perdido, que eu preferiria, tem um final diferente. Aquele rapaz não morreu lá no país distante, ele tomou a decisão de voltar para casa e voltou. O primeiro pastor presbiteriano no Brasil chamava-se José Manuel da Conceição. Ele havia sido padre,
ouviu o evangelho e se converteu, e por ter sido padre, ele foi muito, mas muito perseguido, como você pode imaginar. Ele morreu em 1873, imagina, naquela época. Então, ele estava pregando certa vez na cidade paulista de Pindamonhangaba, e um homem foi lá ouvi-lo para insultá-lo, para xingá-lo, para persegui-lo, para perturbar a vida do ex-padre José Manuel da Conceição. Só que o José Manuel, pregador, neste dia pregou este texto, a parábola do filho pródigo. E quando ele descrevia o filho distante, o homem que foi ali para perturbar a ordem e para insultar o pregador, começou a chorar e chorava convulsivamente. Foram perguntar por quê, sabe o que era? Ele tinha um filho que havia feito exatamente isso. Um filho que havia abandonado o pai e cuja ausência era muito sentida por esse pai. Meus amigos, faminto, com frio provavelmente, fracassado, o filho perdido fez o caminho de volta, e fez isso na esperança de ser contratado pelo pai. Não foi para voltar para ser perdoado como filho, não, foi para ser contratado como empregado. Ele queria trabalhar na fazenda em troca de comida, porque a comida dos empregados da fazenda era melhor do que a comida que ele comia lá na terra distante junto com os porcos. Pelo menos a comida era melhor. Voltou, e o que aconteceu? O pai deu uma festa, por essa ele não esperava. O pai deu uma festa, por isso que a nossa série é Fuga, primeira mensagem, Fome, Fé, Festa. E domingo que vem a gente termina com Fúria. Mas vamos ficar na festa. A festa teve 3 ingredientes: recepção, reabilitação e regozijo. Recepção, reabilitação e regozijo. A festa, em primeiro lugar, teve principesca recepção. Do ensaio lá na terra distante, lembra que eu falei? Ficou ensaiando. Do ensaio, aquele rapaz passou à ação. É como se o Senhor Jesus, que conta a história, quisesse nos ensinar como fazer uma festa. E eu acho isso extremamente maravilhoso, partindo de Jesus. Por quê? Porque a tradição pinta-o com um rosto desanimado. Jesus, a tradição pinta Jesus com um rosto desanimado e derrotado. A figura de um Jesus festeiro não é muito popular, embora o Novo Testamento deixe vislumbrar um Jesus alegre. Diz assim Mateus 11, 18 e 19, Jesus falando: veio João que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O filho volta para casa, a festa vai começar. A festa vai começar, e já começa com a banda de música da recepção. A Bíblia diz que houve música naquela festa. O mesmo Pai espera hoje por você, meu querido amigo. O Pai o abraçará, em vez de afastá-lo com o braço. Recepção, muito bem-vindo. Em segundo lugar, a festa teve pronta reabilitação. Versículo 22 diz, mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias
nos pés. Quando se fala de perdão, que é o que está acontecendo aqui, eu me lembro de um momento quando Pedro se aproxima de Jesus, momento nos evangelhos. Pedro se aproxima e diz, Mateus 18, 21, aproximando-se dele, Pedro perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Até 7 vezes. E eu acho que você deve se lembrar da resposta que Jesus deu a ele. É o versículo seguinte, Mateus 18, 22. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Nós somos desafiados a perdoar tantas vezes assim, meus amigos, porque é justamente assim que Deus nos perdoa também. Durante o tempo em que viveu no deserto, o povo de Israel, muitas vezes esse povo se revoltou contra a orientação de Deus. E numa dessas vezes foi quando os espiões voltaram de espionar a terra. 12 espiões, 10 deram um relatório completamente desanimador e 2 apenas foram otimistas. E com esse relatório pessimista dos 10, o que aconteceu? O povo ameaçou destituir Moisés da liderança, ameaçou em seguida dar posse apressada a qualquer um que pudesse liderar o povo para voltar para o Egito. Olha o clima. Isso está em número 14, aquela explosão de incredulidade e rebeldia irritou o Senhor. E o Senhor disse a Moisés que a divina paciência estava chegando ao fim e que o melhor a fazer seria, Deus dizendo, desistir daquela gente. Deus queria desistir de Israel e formar um povo novo a partir de Moisés. Moisés se interpôs entre Deus e o povo, orando da seguinte maneira, Números 14, 19, na nova versão transformadora. Moisés, de acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Presta atenção nisso. Tens perdoado este povo desde que saíram do Egito. Notou isso, amigo? O perdão de Deus não é uma experiência de última hora, um improviso, ou de uma vez só e acabou. Não. Havia todo um histórico de perdão da parte do Senhor para com o seu povo. Ou seja, Deus é expert em perdoar. E se Ele manda a gente perdoar não só até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente, sem a preocupação de marcar aqui com um alfinete todas as vezes que perdoamos alguém. Então, se Deus é assim, Ele espera que nós também assim procedamos. Ao voltar para casa, o filho perdido ganhou 3 presentes. Segundo o versículo 22. Primeiro, ao voltar para casa, o jovem ganhou roupa de qualidade. Ganhou roupa de qualidade. Lucas diz que foi a melhor roupa. O pai pede que os empregados tragam, verso 22, trazei depressa a melhor roupa. As roupas sujas e gastas do pecado, as roupas da velha vida, elas não combinam com a nova condição do filho.
Ao voltar para casa, esse filho adquire uma nova condição. Alguns comentaristas observam que a melhor roupa da casa pertenceria ao pai. E o pai abre mão dessa propriedade, dando-a a este filho, que já levou a sua parte da herança e torrou lá fora. Você lembra disso? Então o pai está sempre cheio de perdão. É com 5 perdões na mão que o pai nos recebe sempre. É como diz um amigo meu, pastor lá no Paraná, Deus sempre tem uma roupa nova arrumada no guarda-roupa para vestir naqueles que voltam. Então, a melhor roupa. Em segundo lugar, ao voltar para casa, o jovem ganhou um anel especial. Segundo alguns, especula-se que talvez fosse esse anel um sinete da família. Um sinete era um objeto, especialmente um anel, usado para imprimir uma imagem na cera de um documento como uma prova de sua origem. Esse sinete é tradução do latim signetum, que é um diminutivo de signum, sinal, né? Então seria um sinal de honra, de confiança e de superioridade. Era o sinal de reintegração desse menino no ambiente familiar. Mas deu mais. Além da roupa e além do anel, ao voltar para casa, o jovem ganhou um par de sandálias. Um par de sandálias. Normalmente, os escravos não usavam sandálias, embora carregassem as sandálias dos donos amarradas em seus corpos. E Deus nos recebe assim, não como escravos. Veja que o filho voltou para casa pensando em ser contratado como empregado em troca do feijão. Mas Deus o recebe, o pai o recebe, é uma figura de Deus, e não o quer como empregado, nem como escravo, mas o quer como filho, como filho. É assim que Deus nos recebe de volta. Há uma história contada por Wilbur Chapman, de um homem que se levantou para dar no culto o seguinte testemunho: um dia, há muito tempo, desembarquei nesta cidade, é uma cidade da Pensilvânia, desembarquei nesta cidade como um vagabundo. Por um ano inteiro vivi nas ruas como um mendigo. Isso é o homem falando. O homem está lá no microfone falando. Um dia toquei no ombro de um homem e fui logo dizendo: moço, por favor, me dá um trocado para que eu possa comer alguma coisa. Assim que o homem se virou para mim e eu vi o seu rosto, eu reconheci. Incrível! Era o meu pai. E eu olhei para ele e falei: pai, você não está me reconhecendo? Ele tomou aquele susto e quase me esmagou com um abraço tão apertado e gritou: eu te encontrei, tudo que eu tenho é seu. Pense nisso, meu amigo, diz o homem lá no microfone ainda. Pense nisso, eu, um vagabundo, implorava a meu pai alguns centavos. Quando havia 18 anos, ele estava me procurando para me dar do bom e do melhor. Em terceiro lugar, além de recepção e reabilitação, a festa teve pleno regozijo. Versos 23 e 24. Trazei o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. É o verbo aqui mais importante, porque a volta para casa é motivo de festa, é motivo de churrasco. E quem disse que crente não se diverte?
Tem gente que acha assim, acha que crente é um infeliz que sofre dia e noite, a vida inteira. Eu tenho uma pergunta para você. Ouvindo essa história, ou lendo essa história do filho perdido que volta para casa, a pergunta é: quem você acha que é o herói dessa história? Muita gente pensa que o herói dessa história é o filho, porque é o personagem que é mais mencionado, não é verdade? Mencionado mais vezes, mas não é mesmo. O verdadeiro herói dessa história é o pai, que ao ver o filho cambaleando no horizonte, desce a escada da sua casa às pressas e vai correndo abraçar aquela conlurbe ambulante que era o seu filho agora. Tocado de compaixão, diz a Bíblia que o pai lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Certamente o pai beijou um pescoço sujo, um rosto empoeirado, para dizer o mínimo, e foram comemorar. Conversão rima com comemoração. Quem comemora? No caso de uma conversão, 3 pessoas, 3 elementos, melhor dizendo, se alegram. Em primeiro lugar, o céu. O céu comemora o retorno do homem a Deus. A Bíblia diz que conversão gera festa no céu. É como se Gabriel afinasse a sua guitarra, Miguel corresse para a bateria, Rafael empunhando o microfone, e todos soltam a voz num uníssono vibrante: vencido tem Jesus. Toda vez que há um pecador se arrependendo, toda vez que há um filho voltando, toda vez que há alguém se reconciliando, é como se no céu se cantasse esta letra: vencido tem Jesus. Então no céu, o céu comemora. Em segundo lugar, a igreja na terra comemora o retorno do homem para Deus. A igreja se sente recompensada por ter ido e pregado o evangelho a toda a criatura. A igreja sente que está participando do ministério de Cristo. Aqui em nossa igreja, durante este mês de outubro, estamos celebrando o mês de missões nacionais. O que é isso? O que é isso? É o esforço da nossa igreja junto com as outras igrejas batistas do Brasil, no caso delas em setembro, para que o evangelho chegue aos mais distantes e longínquos rincões da nossa pátria. A igreja também celebra. O céu, a igreja. Em terceiro lugar, o evangelista comemora o retorno do homem a Deus. Porque, meu irmão, a pessoa que convidou alguém para vir a Cristo, essa pessoa, quando vê a obra do Espírito Santo sendo realizada naquele coração, essa pessoa vai dormir mais leve naquela noite. Ela vai dormir mais leve, mais feliz. Eu tenho visto isso acontecer frequentemente. Pessoas que convidam, agora no caso da pandemia, pessoas que enviam o link e depois dão um retorno para a gente: pastor, mandei o link do culto para meu irmão lá no Acre, e olha, ele a partir dali começou a ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, é alegria também para o evangelista. Então é assim, são 3 entes, 3 elementos que celebram essa alegria. É o céu comemorando, a igreja na terra e o evangelista mais do que ninguém. Eu quero terminar com uma história que eu li, já não me lembro onde, tentei essa semana localizar a fonte da história, mas não consegui. A história de uma adolescente rebelde e que, assim se comportando, dava muita tristeza aos seus pais. E eles, crentes piedosos, ensinaram a essa jovem o caminho de Deus, mas ela não queria, e um dia foi franca e até agressivamente franca, disse para os seus pais: não quero o seu Deus,
desisto, vou embora. Pegou a mochila e foi embora. Foi mesmo, foi embora. Mas uma coisa é, vou embora. Outra coisa é sustentar essa vida lá para onde foi. Então a moça descobriu que não era fácil viver sozinha, porque tinha que arcar com as despesas com a alimentação, tinha que pagar o seu almoço, seu jantar, tinha que comprar as roupas todas, tinha que ter um lugar para morar, ou seu próprio, ou alugado, enfim, tudo era muito caro. E sem conseguir emprego, meus irmãos, essa mocinha começou a passar fome, e para não morrer de fome, ela entendeu que deveria se prostituir. Olha aonde chega o desnível de uma vida quando nós abandonamos os valores defendidos e divulgados pela palavra de Deus. Tempos depois, o pai morreu e ela nem ficou sabendo. A mãe continuou envelhecendo, triste. A filha nunca mais tentou contato. Um dia, quase que por acaso, a mãe soube que a filha estava numa zona de prostituição daquela cidade. E sabe o que a mãe fez? Ela foi lá procurar a filha, mas não encontrou. No caminho de volta para casa, o que ela fez? Ela sabia que passaria em frente de várias igrejas. E o que ela fez então? Ela pediu licença e deixou em cada uma dessas igrejas uma foto sua com uma inscrição, com uma frase escrita à mão: eu ainda amo você, volte para casa. Eu ainda amo você, volte para casa. Quando a fome aperta, as pessoas dão o seu jeito. A moça foi a uma igreja um certo dia onde se distribuía sopa para os miseráveis, e ela entrou na fila, e em dado momento o seu olhar se voltou para um quadro de avisos onde havia uma foto, e ela olhou e pensou: eu reconheço aquela foto, será? E foi lá perto para ver, para tirar a prova, e leu, era sua mãe sorridente, envelhecida, mas ainda feliz e sorridente, e escrito: eu ainda amo você, volte para casa. E ela pensou, tantas vezes ela pensou em voltar para casa, mas achava que não seria recebida e que era muito vergonhoso voltar naquela condição. Mas um dia então, essa mensagem da fotografia ficou na sua cabeça: eu ainda amo você, volte para casa. Então ela se animou a voltar, fez o caminho de volta, aproximou-se de casa, estava com medo, não sabia bem o que fazer, nem como se comportar. Bateu a porta, e no que bateu, a porta se abriu, ou seja, a porta estava entreaberta, e ela ficou com medo, pensou: ai meu Deus, alguém arrombou essa porta, e preocupada correu para o quarto, pensando que talvez alguém tenha feito mal para a mãe. Chegou no quarto, a mãe estava dormindo, acordou a mãe: mãe, sou eu, voltei para casa. A mãe nem podia acreditar, abraçou-se a filha em lágrimas: mãe, eu fiquei tão preocupada quando vi a porta aberta, porque achei alguém fez mal à minha mãe. E a mãe, enquanto afagava os cabelos da sua filha, disse a ela: minha filha, desde o dia em que você se foi, essa porta nunca mais se fechou. Dizem que essa história não é ficção, que ela aconteceu de verdade na cidade de Glasgow, na Escócia. Mas certamente
ela não aconteceu apenas em Glasgow. Ela está acontecendo agora em muitos lugares do mundo. E eu peço a Deus que você também volte, porque Ele diz: eu ainda amo você. Volte para casa. Ó Deus, obrigado pelo teu muito amor para conosco, reconciliando-nos, abrindo-nos a porta, dando uma festa. Ó Senhor, não temos palavras para agradecer, não sabemos dizer a profundidade da alegria que o nosso coração experimenta por termos sido amados por Ti a esse ponto, ao ponto de teres enviado o Teu Filho para realizar plenamente a nossa reconciliação contigo. Ó Deus, traz alguém de volta nesta noite, em nome de Jesus. Amém.